Olá, meus amigos, minhas amigas, que prazer vos receber aqui no Portal F3, a casa em que se estuda com foco, força e fé. Eu sou o professor Pedro Barreto e terei a honra, a partir de agora, de dar o pontapé inicial numa aula abençoada no nosso curso de peças processuais da segunda fase de Direito Tributário no Exame de Ordem, falando sobre o tema da ação anulatória. Hoje nós conversaremos sobre ela, uma das mais importantes ações de iniciativa dos contribuintes, a ação anulatória. Sejam todos e todas muito bem-vindos, bem-vindas, e que vocês desfrutem dessa aula, que eu tenho certeza será muito proveitosa, colocada aqui de forma didática, objetiva, ajudando vocês nessa preparação, ok? Bom, o que é ação anulatória? A ação anulatória é uma das ações de iniciativa dos contribuintes previstas no programa do nosso edital. No nosso edital, nós temos duas classes de ações: as ações de iniciativa da Fazenda Pública e as ações de iniciativa do contribuinte. Quando falamos daquelas, falamos de ações que a Fazenda Pública ajuiza, processando os contribuintes. São duas: a ação cautelar fiscal e a ação de execução fiscal. Nelas, a Fazenda é autora, demandante. O contribuinte é réu, demandado. E quando a gente advoga pelo contribuinte, a gente faz lá a resposta, a defesa do réu executado na execução fiscal, demandado na ação cautelar fiscal. Temos também as ações de iniciativa dos contribuintes, e a ação anulatória é uma delas. Normalmente, a gente trabalha com 6 ações de iniciativa dos contribuintes. As 4 ORIAs. A gente usa essa brincadeira com a linguagem, ORIAs. Ação anulatória, ação declaratória, ação repetitória, ação consignatória. Além dessas 4 ORIAs, os embargos à execução fiscal e o mandado de segurança. Nessa toada, a ação anulatória é uma das 6 ações básicas de iniciativa dos contribuintes. Falando-se do ajuizamento de uma ação anulatória no âmbito das relações tributárias, o que estamos a falar é de uma das ações que os contribuintes podem ajuizar para, processando a Fazenda Pública, formalizar, a demanda em face do fisco, num determinado perfil de situação fática, que a gente vai analisar aqui nos próximos minutos, qual é o tipo de situação que justifica o ajuizamento dessa ação, a ação anulatória. Bom, a ação anulatória, como o próprio nome sugere, é uma ação que, quando é ajuizada, ela se ajuiza para viabilizar que o contribuinte formalize em juízo um pleito. O pleito de obtenção de uma tutela jurisdicional que anule, invalide, desconstitua um determinado ato, procedimento da administração pública. No caso aqui do direito tributário, da administração tributária. A ação anulatória tem uma finalidade específica que é correlacionada com o próprio nome com o qual nomeamos essa ação. Ação anulatória é aquela que se ajuiza para requerer um provimento jurisdicional desconstitutivo, invalidante, que anule determinado ato, determinado procedimento emanado da administração pública. Quando a gente fala da ação anulatória fiscal, a ação anulatória no âmbito do direito tributário, ela é a ação que o contribuinte ajuiza para requerer um provimento jurisdicional que anule certo ato, certo procedimento da administração tributária. Bom, a ação anulatória, ela pode ser ajuizada em face de todo e qualquer ato da administração tributária, independente da sua natureza, independente de qual tenha sido o órgão de onde emanou o ato, quem tenha sido o agente responsável pela prática do ato, qual tenha sido o momento da prática desse ato e a finalidade que a administração perquiriu ao praticá-la. Não importa. Diante de todo e qualquer, ato, procedimento da administração tributária, ato, procedimento que venha a atingir um determinado contribuinte, se esse contribuinte entender que esse ato o atinge indevidamente, que esse ato, que esse procedimento viola, ameaça violar a integridade de um determinado direito, impede o exercício de um direito, atinge indevidamente a esfera de direito desse contribuinte, ele pode, é uma garantia assegurada na Constituição, ele pode se dirigir ao Poder Judiciário, ajuizando uma ação para requerer um provimento jurisdicional que anule esse ato, invalidando esse ato, retirando-o do mundo jurídico, libertando-o da sujeição aos efeitos emanados desse ato.
que pelas razões que ele vai alegar, ele entende que é um ato indevido, que não deveria ter sido praticado. Então, a ação anulatória, ela é idônea para formalizar o ataque, a impugnação judicial a todo e qualquer ato da administração pública, inclusive da administração tributária, ok? Então você pode ter, num caso prático, o ajuizamento de uma ação anulatória, por exemplo, para requerer a anulação de um lançamento de tributo. Você pode ajuizar uma ação anulatória para requerer em juízo uma decisão que anule um auto de infração aplicado sob o fundamento de uma suposta prática de uma infração que no fundo nunca ocorreu. Você pode ajuizar uma ação anulatória para requerer a anulação de um ato que promoveu uma inscrição indevida do contribuinte no cadastro de inadimplente na dívida ativa. Você pode ajuizar uma ação anulatória para requerer uma decisão judicial que anule um ato da administração tributária que indevidamente promoveu a exclusão de determinado contribuinte do acesso a um regime simplificado de tributação. Um ato da administração que indevidamente revogou um parcelamento, ou revogou uma isenção ou um benefício fiscal. Então, independentemente de qual seja a natureza do ato, a natureza do procedimento, o perfil de ato ou procedimento, a autoridade que o praticou, o momento da sua prática, a finalidade perquirida com essa prática não importa. É um ato administrativo, é um procedimento administrativo, atinge certo sujeito, certo administrado, certo contribuinte, ele não concorda com esse ato, ele entende que esse ato foi praticado de forma ilegal, inconstitucional, indevida por qualquer razão, então ele pode se dirigir ao Poder Judiciário dizendo, olha, eu venho aqui requerer que se anule esse ato. Para que esse ato seja invalidado, que se tenha uma decisão judicial que determine a invalidação do ato, que reconheça que esse ato é anulável, declare essa anulação, invalide esse ato, retire ele do mundo jurídico e me liberte da sujeição aos efeitos que emanaram desse ato. Então, se foi um ato por via do qual se lançou indevidamente um tributo contra mim, eu vou ajuizar uma ação anulatória requerendo a anulação desse lançamento e a extinção do crédito que foi indevidamente constituído contra mim. Se foi um ato que promoveu uma exclusão indevida da minha empresa do regime simples de tributação, do simplificado, do Simples Nacional, eu vou ajuizar uma ação para requerer a anulação desse ato, restabelecendo, reincluindo a minha empresa no regime simplificado, ao qual ela faria jus a estar ali, e do qual não deveria ter sido excluída, tendo sido indevidamente expulsa do Simples Nacional. Então, independente de qual seja o ato, se eu não concordo com ele, eu posso, através de uma ação anulatória, requerer a invalidação desse ato na busca judicial dessa decisão. Ok? Bom, a ação anulatória é uma ação de procedimento comum. Nem todas as ações se classificam como APCs, ações de procedimento comum. Algumas são APEs, ações de procedimento especial. E o que significa falar de ação de procedimento comum ou ação de procedimento especial? É bem simples, pessoal. Quando uma ação é ajuizada, sendo ela admitida e instaurado o processo ele se constrói em etapas, em fases, né? Você tem a fase inicial de postulação, você vai ter a fase de instrução, de produção de provas, uma eventual fase de saneamento, a depender de qual seja o procedimento que se aplique, e a fase de decisão. O processo ele se constrói com início, meio e fim. O caminhar desse processo é guiado por regras que estabelecem um rito, um procedimento, para que da fase inicial até a fase final o processo seja conduzido dentro de uma lógica estabelecida em lei. Para a imensa maioria dos processos, se aplica um procedimento padrão, que é o procedimento comum, o procedimento geral. A maioria das ações, quando se ajuizam e são admitidas, e então se formam os processos em razão da admissibilidade dessas ações, na maioria das ações, os processos instaurados em razão da admissibilidade delas, são processos que são conduzidos pelo rito do procedimento comum, que é o procedimento genérico, geral, que se aplica para todo e qualquer processo, salvo quando se tem um procedimento especial previsto para um determinado perfil de processo que se instaura em razão de um determinado tipo específico de ação. Quando você não tem um procedimento especial com regras específicas para a condução daquele perfil de processo, naquele tipo de ação, atrelado àquele tipo específico de contenda, você aplica o procedimento comum, o procedimento geral. Então, a ação anulatória é uma ação para a qual a lei não estabelece um procedimento especial. A ação anulatória, assim como a ação declaratória, como a ação repetitória, é uma APC, uma ação de procedimento comum. Significa que a liturgia que se aplica para a condução do processo que se instaura, quando essa ação é ajuizada pelo contribuinte, admitida no juízo competente, a fazenda é citada e o processo se instaura, o procedimento que se aplica na condução desse processo é o procedimento comum, com as regras a ele inerentes. Essas regras estão previstas no Código de Processo Civil, a partir do artigo 318.
Do artigo 318 em diante, artigo 318 e seguintes, eu tenho o catálogo de regras legais previstas no Código de Processo Civil que se aplicam para conduzir a tramitação do processo que se instaura da fase inicial à fase decisória final, quando se ajuiza e se admite uma ação anulatória. Então, para a tua prova, saiba, a ação anulatória, assim como a ação repetitória, como a ação declaratória, é uma ação de procedimento comum. Aplicar-se-á para a condução do processo, instaurado quando essa ação é ajuizada e admitida, o rito previsto no artigo 318 e seguintes do Código de Processo Civil. É diferente, por exemplo, da ação consignatória. Para a ação consignatória, em razão de particularidades que estão atreladas ao perfil de problema que se vislumbra quando se ajuiza uma ação consignatória, o legislador entendeu que tinha que estabelecer um procedimento um pouco diferente daquele procedimento comum, um procedimento especial. E lá, no livro dos procedimentos especiais no CPC, o primeiro capítulo, inclusive, é para cuidar da ação consignatória. E lá, a partir do artigo 539 até o 549, você encontrará do 539 ao 549. Se estiveres com o CPC em mãos, faça uma consulta rápida, pause a aula aqui por um segundo e observe lá no CPC, artigo 539 até o 549. São 11 artigos, para que se discipline com especialidade a condução do processo do início ao fim, quando se ajuize, se admite uma ação consignatória. Então, a ação consignatória, diferentemente da anulatória, é uma ação de procedimento especial. A ação anulatória é uma ação de procedimento comum. Então, aplicar-se-á sobre a ação anulatória o conjunto de regras do 318, do 319 e daqueles artigos subsequentes do Estatuto Processual Maior. Avancemos. A ação anulatória é uma ação que busca um provimento jurisdicional de natureza desconstitutiva. Quando a gente estuda os primórdios do processo civil, na nossa graduação em Direito, a gente aprende que as decisões judiciais elas se subdividem em classes, conforme o perfil do conteúdo que essas decisões promovem. Decisões de conteúdo constitutivo, positivo, constitutivo, negativo ou desconstitutivo. Conteúdo meramente declaratório ou afirmativo, homologatório, conteúdo condenatório. Então existem decisões condenatórias, decisões meramente declaratórias, afirmativas, homologatórias, decisões constitutivas, decisões constitutivo-negativas, também chamadas de desconstitutivas. A ação anulatória é uma ação que se classifica como uma ação desconstitutiva. Uma ação por via da qual o autor vai pleitear em juízo um provimento jurisdicional de caráter desconstitutivo. Ele vai pedir uma decisão que determine a desconstituição, o desfazimento, a extinção, a invalidação, a anulação de algo que foi feito. Então, no âmbito das relações tributárias, quando um contribuinte ajuiza uma ação anulatória, através dessa ação o que ele está buscando é uma decisão judicial que anule, que desconstitua, que invalide, que retire do mundo jurídico um determinado ato, procedimento da administração tributária. Observe, por fim, nessa introdução com as características gerais e essenciais da ação anulatória, observe ainda e por fim, que a ação anulatória não é uma ação exclusiva do direito tributário. Ela é uma ação que é utilizada em outros ramos do direito também. Você, quando estuda para uma prova da OAB de segunda fase, você tem que estudar a ação anulatória numa segunda fase de administrativo, de constitucional, de direito civil, porque a ação anulatória é aquela ação por via da qual o autor vai a juízo pleitear uma decisão judicial que anule algo. Se eu estou estudando direito tributário, evidentemente que me interessa a ação anulatória nas relações tributárias. O contribuinte vai a juízo pleitear uma decisão judicial que desconstitua um ato, um procedimento da administração tributária. Mas eu poderia, no âmbito do direito administrativo, falar de uma ação anulatória para anular um outro tipo de ato administrativo que não tenha nenhuma relação com a administração tributária, com cobrança de tributo. Todo e qualquer ato da administração pública, um ato de um servidor público qualquer, lotado num cargo público qualquer, num emprego público qualquer, na administração direta, numa entidade autárquica, fundacional da indireta, qualquer que seja o ato, um ato ligado à política ambiental, um ato de aplicação de uma multa de trânsito, qualquer que seja o ato administrativo. Se o administrado é atingido por um ato da administração e entende que esse ato é ilegal, é inconstitucional, é viciado por qualquer tipo de patologia, ele pode ajuizar uma ação anulatória para requerer a anulação desse ato administrativo. Inclusive, a ação anulatória já foi a ação escolhida e trabalhada na banca de administrativo, no exame de ordem, mais de uma vez. Então, a ação anulatória ela não é um privilégio exclusivo do direito tributário, ela é uma ferramenta de amplitude muito mais lata que o universo das relações tributárias, que se aplica em outros ambientes e que, por empréstimo, a gente pega para que também utilizemos ela nas relações tributárias. Perceberam? Eu vou além. A ação anulatória ela pode ser utilizada no direito privado. Por exemplo,
quando você estuda direito civil, parte geral, teoria dos negócios jurídicos, e você aprende aqueles chamados vícios ou defeitos do negócio jurídico, que geram a anulabilidade do negócio jurídico. Erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, fraude contra credores. Lembra quando você estudou isso para fazer sua prova da primeira fase da UAB? Qual é a ação que você ajuiza para requerer a anulação de um negócio jurídico quando ele é celebrado por um relativamente incapaz não assistido ou viciado por um dos vícios do consentimento, erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo, ou pelo vício social da fraude contra credores? Uma ação anulatória, em que você vai pleitear uma decisão desconstitutiva do negócio jurídico que o invalide, o anule, extinguindo. Então, a ação anulatória é uma ação que pode ser ajuizada em diversas situações da vida, perpetra em temas, em pautas temáticas de diversos ramos do direito, inclusive o direito tributário. Bom, no bojo das relações tributárias, a gente fala da ação anulatória para que o contribuinte possa questionar judicialmente todo e qualquer tipo de ato que a administração tributária pratique e que ele entenda que foi indevidamente praticado e o atingiu indevidamente na sua esfera de direitos, ok? O caso mais comum, não é o único, mas é o mais comum, e esse caso que eu vou mencionar agora já foi objeto de exploração nas questões de peças processuais de edições anteriores do exame de ordem, é o caso da ação anulatória em face de um lançamento indevido de tributo. Ou seja, a gente já teve, em edições passadas do exame de ordem, situações em que o examinador escolheu que a peça processual seria a petição inicial para o ajuizamento de uma ação anulatória e colocou, mais de uma vez, uma hipótese em que era formalizado um lançamento e através dele se formalizava a cobrança de um tributo que não poderia ser cobrado. Por exemplo, em um determinado exame, se eu não me engano, no 31º ou 32º, por ali, né, foi feita uma narrativa de uma questão em que o município estava cobrando ISS contra uma instituição empresária que era locadora de veículos, uma locadora de veículos, de automóveis. E a locadora não é prestadora de serviço, ela é locadora, ela desenvolve contrato de locação, fato atípico para a incidência do ISS. E a banca dizia, no enunciado da questão, foi cobrado ISS pelo município Alfa contra essa locadora. E ela contrata seus serviços advocatícios para ajuizar uma ação com o objetivo de requerer a invalidação dessa cobrança, a anulação desse lançamento, libertando-a da sujeição a essa cobrança. A ação anulatória para requerer a anulação do lançamento. Então, o caso mais comum que a gente tem no dia a dia da advocacia tributária e também no ambiente de provas é a ação anulatória em face de um lançamento de tributo. É o que você mais vê no dia a dia da advocacia tributária quando se fala de ajuizamento de uma ação anulatória fiscal. Tá? Anulatória fiscal quer dizer ação anulatória no direito tributário. Tá? Então, o caso mais comum de anulatórias fiscais é exatamente esse, em que a Fazenda Pública promove uma cobrança de um tributo, lançando-o contra certo contribuinte, o contribuinte entende que a cobrança é indevida, ele não quer pagar, resolve se insurgir contra essa cobrança, então, se dirigindo ao judiciário, formaliza o ajuizamento da ação anulatória para requerer a anulação do lançamento. Nesses casos de ação anulatória em face de lançamento, o que o contribuinte vai pleitear em juízo é a decisão judicial desconstitutiva, invalidante, que anule e extinga o lançamento, extinguindo também o crédito tributário indevidamente constituído através desse lançamento, que não deveria ter sido, mas que foi praticado. Então, ele ajuiza a ação anulatória em face de lançamento de débito fiscal, a ação anulatória em face de um lançamento de um débito fiscal, alegando que, de fato, esse débito não existe, que não há direito ao crédito que se constituiu, requerendo uma decisão judicial que anule esse lançamento e promova a extinção do crédito tributário. A decisão judicial de procedência da ação, sendo julgada procedente a ação anulatória, a decisão invalida o lançamento, declara extinto o crédito tributário e essa decisão, transitando em julgado, de fato, promoverá a anulação do lançamento e a extinção do crédito tributário. Ok? A decisão judicial transitada em julgado, a decisão judicial na qual se julga procedente uma ação anulatória, a decisão de procedência transitando em julgado, numa ação anulatória ajuizada em face de um lançamento, ela tem o condão, não apenas de anular o lançamento, além de anular o lançamento, reconhecendo que não havia o direito à cobrança que fora feita, ela extingue o crédito que foi indevidamente constituído. A decisão judicial de procedência de uma ação anulatória em face de um lançamento, quando transita em julgado, ela é causa legal de extinção do crédito tributário. Tem previsão lá no artigo 156, inciso 10 do CTN. O artigo 156 do Código Tributário Nacional é aquele que elenca as causas de extinção do crédito. Lá no inciso 10 se diz, extingue o crédito a decisão judicial transitada em julgado, que reconhece que não era devida aquela cobrança.
Tudo bem? Agora, é importante registrar que a ação anulatória pode ser ajuizada para atacar outros tipos de atos da administração, não necessariamente um lançamento. Reitero o que disse. O caso mais comum é o de ajuizamento de uma ação anulatória em face de um lançamento. A anulatória em face de lançamentos fiscais. Mas esse não é o único caso. O lançamento não é o único perfil de ato administrativo, de procedimento administrativo que pode ser impugnado por uma ação anulatória. Então, como falei aqui, como mencionei em certo momento da minha fala, no início aqui da abordagem, se pode, no direito tributário, ajuizar uma ação anulatória em face de um ato que promoveu uma inscrição indevida do cliente na dívida ativa. Olha, eu queria que vocês retirassem o nome do meu cliente aí da dívida ativa, porque essa inscrição é indevida, o meu cliente não é devedor de nada, não sonegou nada, não está inadimplente quanto a débito qualquer. Pode ajuizar uma ação anulatória para pedir em juízo a decisão que promova, né, a desconstituição daquele termo de inscrição, a invalidação do ato de inscrição em dívida ativa e a retirada do nome do cliente ali da dívida ativa. Eu posso ajuizar uma ação anulatória em face de um ato que promoveu uma indevida apreensão de mercadoria sob o fundamento de sonegação fiscal. Um ato indevidamente praticado, fora dos limites legais, apreendendo, retendo mercadoria de forma abusiva, ilegal, pelo simples fato de que o contribuinte não pagou o tributo. A ação anulatória para pedir a anulação do ato que determinou o bloqueio, a apreensão, a retenção das mercadorias, quando esse ato de fato vinha a ser feito de forma indevida, de forma ilegal, de forma abusiva. Uma ação anulatória para pedir em juízo uma decisão que anule um ato de interdição de um estabelecimento empresarial, um fechamento indevido, uma interdição provisória de um restaurante, de uma loja, de um galpão, de um supermercado, de um estabelecimento de um determinado contribuinte sob fundamentos que, como ele não pagou tributo ou como ele não cumpriu certas obrigações acessórias, o estabelecimento dele ficará interditado, um ato que viola ali a livre iniciativa, né? A liberdade de empreender o valor social do trabalho, o propósito econômico, a função social da empresa. Então ele vai lá e alega em juízo que esse ato é legal e requer a anulação do ato para poder restabelecer o funcionamento de modo natural, ordinário, do seu estabelecimento. Então, a ação anulatória ela pode ser ajuizada para que o contribuinte venha a requerer uma tutela jurisdicional desconstitutiva de todo e qualquer tipo de ato, procedimento da administração tributária. Até mesmo para que vocês entendam, existe um caso bem específico, bem interessante, de cabimento de ação anulatória contra ato decisório. Ato decisório da administração tributária tem um caso previsto lá no artigo 169 do CTN, que é bem interessante, que faz uma fusão, uma junção da ação anulatória com a ação repetitória. É bem interessante, que é o seguinte: imagine que um contribuinte fez um pagamento indevido de certa quantia em favor dos cofres públicos, pagando um tributo a mais ou pagando dobrado, já tinha pago o tributo e pagou de novo, ou pagou um tributo que não era devido, esqueceu que tinha uma isenção e não era devedor, terminou por um equívoco pagando, ou seja, por qualquer razão ele fez um pagamento indevido. E ele se dirige à administração pública e num pleito extrajudicial ele pleiteia a restituição do valor indevidamente pago. Ele bate lá na administração e fala: olha, eu fiz um pagamento indevido, eu me equivoquei, eu não era devedor dessa quantia, fiz a declaração, fiz o pagamento e eu queria pedir de volta o valor que eu disponibilizei aos cofres públicos indevidamente. É um caso de enriquecimento sem causa, enriquecimento indevido do Estado. Eu estou aqui para pleitear extrajudicialmente a restituição. Imagine que a administração analise o caso, instaure-se um processo administrativo e a administração diga: olha, vou denegar o seu pleito, o senhor me desculpe. A gente entende que o pagamento que o senhor fez era devido, não há pagamento indevido coisa nenhuma, o que o senhor pagou era devido. O senhor está alegando aqui que pagou a mais, mas o senhor pagou corretamente, que o senhor está alegando que era merecedor de aplicação de uma alíquota mais benéfica, mas que no seu caso não se aplicaria, se aplicou a alíquota correta, o senhor pagou certo. O senhor está alegando que o senhor pagou em dobro, mas não pagou não, o senhor tinha uma dívida aqui que não estava paga, o senhor pagou as duas quantias porque o senhor realmente era devedor de ambas. Olha, o senhor está falando que o senhor pagou indevido porque o senhor tinha uma isenção, mas a isenção nunca favoreceu casos como o do senhor, o senhor pagou o que era devido. Então vem a administração e nesse processo administrativo instaurado diante do pleito de restituição de indébito, ela vem e nega. E aí vamos imaginar que essa decisão seja impugnada por um recurso e o recurso tenha negatória de provimento e ela seja mantida. E vamos imaginar que se chegue a uma decisão final no processo administrativo, decisão final essa que diga: olha, de fato não cabe restituição coisa nenhuma, e chegamos até a última decisão, a última instância no processo administrativo, e chegamos à decisão final, irrecorrível, irreformável, em face da qual não cabe mais nenhum recurso administrativo. E essa decisão final é para denegar o pedido extrajudicial ali feito, administrativamente feito, de restituição de indébito. E aí esse pedido administrativo de restituição de indébito esbarra numa decisão final
irrecorrível, irreformável, não tem mais para onde correr, não tem mais como mudá-la, é a última em sede de processo administrativo fiscal e uma decisão denegatória que estabilizou a relação ali e disse não tem nada a devolver. Se esse contribuinte não concorda, ele pode ir a juízo para tentar recuperar o que ele pagou, entendendo que pagou indevidamente em juízo. Mas, para tanto, primeiro ele precisará anular essa decisão administrativa. Então, ele ajuiza uma ação para, primeiramente, requerer nessa ação a anulação em juízo da decisão administrativa, que reconheceu que o pagamento era devido. Quando, de fato, ele está alegando e tentando provar e vai tentar convencer o judiciário daquilo que não conseguiu convencer a administração, que o pagamento era indevido. Então, ele pode, como diz lá o artigo 169 do CTN, ajuizar uma ação anulatória da decisão administrativa denegatória do pleito de restituição de indébito. Agora, é claro que o que ele quer, quando ele ajuiza essa ação, não é apenas a anulação da decisão administrativa, o que ele quer é pegar o dinheiro dele de volta. Então, é uma ação para fazer dois pedidos. É uma ação que cumula, né, o viés anulatório com o viés repetitório, porque ele vai pleitear em juízo uma decisão que anule, uma decisão judicial que anule a decisão administrativa que denegou o pedido feito ali extrajudicialmente de restituição da quantia indevidamente paga. Ele pediu essa restituição administrativamente e perdeu. Decisão final denegatória. Ele quer anular essa decisão, quer ir anulada essa decisão. Agora sim, o judiciário vai dizer, ok, anulamos a decisão administrativa e condenamos a Fazenda Pública a restituir o valor indevidamente pago. Então, a gente costuma dizer que é uma ação anulatória acumulada com repetitória. Eu peço anulação de algo, que é a decisão administrativa denegatória do pedido feito extrajudicialmente da restituição de indébito, eu peço a anulação dessa decisão e cumulo com o pedido de restituição do pagamento indevidamente feito. Uma ação anulatória de decisão administrativa denegatória de pedido extrajudicial de restituição de indébito, cumulada com o pedido judicial agora de restituição de indébito. Eu fiz o pedido extrajudicial de restituição do indébito, foi negado. Agora eu vou a juízo fazer um pedido de anulação dessa decisão, para que, anulada a decisão, caindo a decisão, se condene a Fazenda a restituir a quantia indevidamente paga. Então, observe que a ação anulatória, ela não necessariamente se ajuiza em face de um lançamento de tributo. Ainda que, como eu vos disse minutos atrás, o caso mais comum de ajuizamento de ações anulatórias fiscais é esse, a ação anulatória em face de lançamento de tributo. Mas eu posso ajuizá-la em face de decisões administrativas. Posso ajuizá-la em face de atos de apreensão indevida de bens, de interdição indevida de estabelecimento, de revogação indevidamente feita de um benefício fiscal, de exclusão indevidamente da participação do contribuinte do regime do Simples Nacional ou de um parcelamento tributário, então, de uma inscrição indevida em dívida ativa. Então, ficou claro? O objeto de ataque numa ação anulatória pode ser todo e qualquer ato da administração tributária, por exemplo, e não apenas um lançamento de tributo. Bom, isso posto, eu vou fechar esse primeiro bloco para a gente caminhar para o segundo. E o que fica como uma síntese desse primeiro bloco é: a ação anulatória é uma das ações de iniciativa dos contribuintes. É uma ação que, quando ajuizada e admitida, tendo o processo instaurado, terá um processo guiado pelas regras do procedimento comum. É uma ação de natureza desconstitutiva, porque se ajuiza para pleitear uma decisão que desconstitui, que invalida ato, procedimento da administração tributária. Não é uma ação exclusiva do direito tributário, mas que por empréstimo a gente toma ela para também usarmos no âmbito das relações tributárias, podendo ela ser utilizada em outros ramos do direito, inclusive no direito privado, para pleitear anulação de contratos, de negócios jurídicos e etc. Né? A ação anulatória ela serve para atacar todo e qualquer tipo de ato, independente da essência, da modalidade, da natureza, de quem é a autoridade que o praticou, de que órgão ele emanou, qual a finalidade perquirida com esse ato. Todo e qualquer ato da administração tributária pode ser impugnado por uma ação anulatória. Bom, qual é o caso mais comum? Impugnar lançamentos de tributo. Aí eu tenho a anulatória, a ação anulatória de lançamento fiscal. Quando eu ajuizo uma ação anulatória em face de um lançamento, o que é que eu pleiteio? A anulação do lançamento e a extinção do crédito indevidamente constituído. Na hora de redigir a petição inicial, inclusive, esse é o pedido principal. Requer julgue procedente a presente ação para fins de anular o lançamento ora impugnado, extinguindo o crédito que fora indevidamente constituído, com a decisão de procedência final transitada em julgado, na forma do artigo 156, inciso 10 do Código Tributário Nacional, que diz que a decisão judicial transitada em julgado extingue o crédito. Beleza? No próximo bloco, eu vou falar com vocês sobre a diferença entre a ação anulatória e a ação declaratória, e depois a diferença entre a ação anulatória e o mandado de segurança repressivo. Findando esses dois comparativos, eu vou passar a falar da medida que se pleiteia, já na petição inicial do ajuizamento da anulatória, a medida liminar
a tutela provisória para suspender os efeitos do ato que se está querendo anular, para que esse ato fique suspenso até a decisão final de mérito no processo, ou então a possibilidade, quando é um anulatório em face de um lançamento de tributo, de suspender os efeitos desse lançamento com um depósito do montante integral em dinheiro. Então eu vou conversar no próximo bloco sobre a diferença de anulatória e declaratória, anulatória e mandado de segurança repressivo, e depois vamos falar da tutela provisória, da liminar, do depósito do montante integral em dinheiro como causas de suspensão da exigibilidade do crédito, suspensão do lançamento, suspensão do ato que se quer suspender até o julgamento final de mérito, no que se espera que no julgamento final o ato seja em definitivo anulado. Vamos ao bloco 2.